Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos dar uma olhada na atividade 1 da semana 5 do PET 3. Faça as conversões de graus para radianos. Bom, primeira coisa pessoal, graus e radianos são duas formas da gente calcular, da gente medir ângulos, tá bom? Bom, graus a gente já está bastante acostumado. A gente sabe que para a gente dar uma volta completa, um giro completo, a gente precisa de 360 graus, a gente tem isso como referência. A gente sabe que o ângulo reto, né, que é quando a gente une uma linha vertical com uma linha horizontal, ali a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, quando o assunto é graus, quando a gente está falando de graus, a gente tem bastante referência. Agora, o que é um radiano? Bom, a gente vai ter que fazer um exercício com a nossa imaginação aqui. A primeira etapa desse exercício é imaginar que isso daqui seja uma circunferência, tá? Que tá meio estranho. Bom, na circunferência a gente tem alguns elementos que a gente tem, inclusive, entre esses elementos, a medida do raio, tá bom? Isso daqui é o raio. É a distância do centro da circunferência até qualquer ponto da circunferência. Então, se eu pego uma linha daqui até aqui, a medida é um raio. Se eu pego daqui até aqui, a medida é um raio. Se eu pego daqui até aqui, é a medida de um raio, tá bom? Então, essa distância é sempre a mesma e a gente chama de raio. Olha aqui, imagina que eu pego esse lado aqui, ó, essa medida do raio, e coloco ela sobre a minha circunferência. Sobre uma parte da circunferência, certo? Olha aqui, ó. Você concorda que, ó, a gente tem um ângulo formado aqui, certo? Aqui está a medida do raio, tá bom? E aqui a gente tem um ângulo. E esse ângulo mede exatamente 1 radiano, tá? Como curiosidade, em graus, 1 radiano é igual a 57,2958 graus, tá bom? Mas professor, por que a gente vai mudar? Por que eu já sei trabalhar com graus? Por que eu vou ter que aprender sobre radianos? É como se eu fosse medir a distância em uma nova unidade de medida. Poxa, quilômetros, eu já sei como funciona, por que eu vou usar outra? É porque o radianos, pessoal, quando a gente vai calcular algumas coisas, principalmente em trigonometria, quando a gente vai trabalhar com circunferência, ele ajuda muito, tá bom? Então, o início, a primeira coisa que a gente tem que aprender é fazer essa conversão, tá? De radiano para graus. E aí uma coisa que a gente usa como referência também, porque olha que isso daqui é um número quebrado. 1 radiano é igual a 57, tantos graus. Mas aí a gente tem que pi radianos, pi, o 3,14, lembra dele? Pi radianos é igual a 180 graus, tá bom? Então o pi radiano é meia volta da circunferência. 2 pi radianos é uma volta inteira na circunferência. Então a gente usa isso, e aí, já que é proporcional, a gente consegue aplicar uma regra de 3, tá bom? Quanto maior a medida em radianos, maior vai ser a medida em graus também. Então a gente usa essas referências para fazer o cálculo, tá bom? Vamos fazer o cálculo aqui em cima agora. Bom, a gente poderia criar uma regra de 3, certo? Olha aqui, ó, eu sei que 180 graus é pi radianos, certo? Então, 135 graus é x radianos. Justo, isso é justo. E aí, como ficaria a nossa conta, eu vou fazer aqui para baixo, pessoal, que depois a gente usa esse espaço para colocar a resposta. Bom, então a gente multiplica isso em x, né? Porque são medidas diretamente proporcionais. E a gente tem que 180 vezes x é igual a 135 vezes π.
Como que eu faço para resolver a equação? Tenho que deixar o x sozinho. Então, esse 180 que está multiplicando passa dividindo. 185 vezes π dividido por 180. Olha essa etapa aqui, pessoal. Como a gente vai fazer muito esse tipo de exercício, a gente padroniza. Em vez de fazer todo esse processo anterior, a gente já pega o exercício e vem para cá. Olha aqui, ó. X é igual a 135 vezes π dividido por 180. Então, basta a gente fazer isso em todas, tá bom? 100 graus é igual a 100 vezes π dividido por 180. Aí eu tenho a resposta em radianos, tá bom? 65 graus é a mesma coisa. Para passar para radianos, basta multiplicar por π e dividir por 180, certo? 75, basta multiplicar por π e dividir por 180. Tá bom? Vou fazer aqui também. 135 vezes π dividido por 180. Tá? Importante, a gente vai deixar isso daqui em forma de fração, tá bom? A gente não costuma colocar isso em número decimal, não. Então, olha aqui, esse 135 e esse 180... tem o 45 como divisor comum. Então, a gente vai dividir por 45. E aí, a gente vai ter como resposta 135 dividido por 45, 3. 180 dividido por 45, 4. Então, é 3/4 de π radiano. Tá bom? Fazendo a mesma coisa aqui, ó, 0 e 0. Corto, corto. Dá para simplificar por 2. E aí a gente vai ter 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2, 9. Π radianos, tá bom? Mesma coisa aqui embaixo. 65 dividido por 180. Dá pra gente dividir por 5, né? 65 dividido por 5 é 13. O π continua na frente. 180 dividido por 5 é 36. Π radianos. 75 dividido por 180. Bom, dá pra gente simplificar por 15. 75 dividido por 15 dá 5. O π na frente. E 180 dividido por 15 dá 12. Então, é 5π sobre 12 radianos, tá bom? Então, dessa forma, a gente pegou uma medida de um ângulo que estava em graus e passou para radianos, tá bom? Bem tranquilo, né? Pessoal, essa foi a atividade 1. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ó. Pelo WhatsApp, pelo privado, pelos grupos de cada turma do WhatsApp, pelo Conexão Escola. Deixa um comentário aqui embaixo. Então, são várias formas de entrar em contato. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Bons estudos, pessoal, e até a próxima atividade. Tchau, tchau.